como que vocês estão? Mais um episódio de Jurecast na área. Eu, Rodrigo Arasaki e Rafael Bruno, junto com uma pessoa muito especial que aceitou o nosso convite, com vocês, o Head, Global Manager da Embraer. Olá, boa noite, gente. Super obrigada, estou lisonjeada de estar aqui conversando, batendo esse papo com vocês. Valeu, Head. E para iniciar nossos vídeos, como de costume, vamos começar aqui anunciando os nossos patrocinadores. Isso aí. A DMG Vistorias atua há 30 anos no mercado de inspeções e regulação de sinistros, oferecendo serviços com agilidade e qualidade em atendimento personalizados, sempre buscando maior transparência entre a cadeia formadora, formada por seguradores, corretores e segurados, além dos demais clientes aos quais oferece determinados tipos de vistorias e acompanhamentos diferenciados em trabalhos avulsos ou de assistência de descarga. Com sua matriz em São Paulo e com filiais distribuídas em Salvador, Santos, Vitória, Vila Velha e Rio de Janeiro e aeroportos de Viracopos e Guarulhos, além de colaboradores distribuídos em todo o território nacional, a DMG Vistorias destaca abaixo seus principais serviços: vistoria e assistência de descarga, importação e exportação de veículos, assistência à descarga container, partes e peças e carga a granel, suporte e gerenciamento de operações de projetos especiais, vistoria e regulação de sinistros e transportes de automóveis, análise de risco e investigações ambientais, elaboração, confecção, registro e arquivamento de carta-protestos, além de análise e liberação interna de importações ou exportações. É isso aí, pessoal. Conto com a DMG lá para o serviço de vistorias. E temos um vídeo com o Glauco aqui. Foi logo no começo do nosso projeto. Ele sensacional, veio aqui. Foi sensacional. Assistam lá. Eu aprendi bastante. Valeu, Glauco. Se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui um software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Obrigado, Veleda. Sigam a Veleda nas redes. A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de riscos no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com o Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamentos de rastreamento e iscas de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento de frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas, por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. É isso aí, pessoal. E sempre deixando aqui uma indicação de um livro, O Seguro Garantia, de Vladimir Adriane Poleto. Tá aí, mais uma indicação da editora Roncarate aí pra vocês. E lembrando que, falando em seguro de garantia, tivemos também um episódio da Cris, que foi bem bacana também, junto com o Danilão aí. Foi bacana. Pessoal que trabalhou com você também, né? Vocês devem se conhecer. Sim, a gente interagiu bastante na época que eu estava na corretora, né? Que a gente trabalhou junto. E também fui cliente da Cris, agora na casa, minha casa atual, ex-casa dela. E é uma pessoa fantástica. Eu brinco assim, a Cris, eu falo que eu sou ligada no 220 e a Cris é no 440. Foi bem frenético, muito legal. Foi bem legal mesmo. E a gente, assim, não se conhecia, já se deu assim, muito bem. Ela é top. Assim, acho que tem muita gente boa no nosso mercado e, sem dúvida, em garantia é um nome de muito peso, a Cris. Boa. E antes de começar, galera, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like... compartilhar com seus amigos, seus colegas aí, divulgar também na faculdade para o pessoal que está querendo entrar, está querendo saber um pouco mais sobre o nosso mercado, ou pelo menos aqueles que querem ver os amigos, os colegas aí nos vídeos aqui conversando com a gente. É isso aí. Fechou? Vamos lá? Rihad, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu acho que sim, fiquei muito feliz de você ter aceitado assim, prontamente o convite.
bem lisonjeado, inclusive. Vamos lá, começa aí se apresentando, diz um pouco da sua trajetória. Tá joia, vamos aqui. Eu fiquei super feliz, né? Eu acho que é bacana esse trabalho de vocês. Sou fã, assisto, né? Você estava comentando o esquema, né? Assisto aí alguns episódios. Eu acho que é uma iniciativa excelente, coisa que falta no nosso mercado aqui, Brasil, dessa produção, né? Da gente discutir mais. Sempre falei isso mesmo estando antes do lado fornecedor de seguro, como corretora, como seguradora. Acho que a gente tem que produzir conteúdo, a gente tem que fomentar essa discussão. Então, vamos lá. Você está falando da turma aí da faculdade, né? Eu comecei no mercado de seguros porque eu cursei atuária. Então, foi ali bem na janela de abertura do mercado de resseguro. Faltava profissional e aí os brokers e o IRB começaram muito a puxar a turma de atuária das faculdades. E aí, nessa, eu tive a oportunidade de entrar direto na I1Re, né? Na parte de resseguro, broker, que tem um escopo de atuação bem amplo, focado em vários tipos de linhas, mas sempre pesando muito para o lado do energy, para o lado do mundo offshore. Fiquei um tempo lá, depois fui para a seguradora, voltei para um outro broker, né? Passei Austral, Willis. Da Willis fui para a Lockton, e aí trabalhar a parte de retail, que era também uma visão que eu não tinha. Por mais que a gente esteja falando tudo de seguro, tudo da colocação do risco. É muito curioso, e agora na posição de cliente, né, na Embraer, você vê como que o ângulo, a análise e a perspectiva muda. A missão muda, a tomada de decisão muda. Então, assim, compactada é essa minha carreira, né? A maior parte dela em broker, né, somando o tempo de corretagem, um pouquinho menos em seguradora, mais com a visão de risco, e aí com a formação de atuária foi onde eu consegui estressar mais esse conhecimento. E agora aí 1 ano e meio de casa como cliente, que é um desafio muito diferente, em que eu tento trazer aí todas as ferramentas que eu consegui acumular ao longo do caminho, né, de bagagem, para estar fazendo a contratação da melhor forma possível para a companhia. Boa, boa. Eu tenho uma curiosidade sobre atuarial, assim. Você falou muito da questão da abertura e tal, mas quem procura fazer atuarial, assim? Mas por quê, assim? Olha, por causa da estatística, facilidade com números? Por exemplo, assim, eu quero fazer faculdade de atuarial. Então, essa é uma excelente pergunta, né? Ninguém nasce pequenininho, tipo, vou cursar ciências atuariais e quero trabalhar com seguro. A gente não vê isso. No meu caso, eu queria estar ligada ao mercado financeiro. E aí, sou fã na pessoa física dessa parte econômica e tudo mais. E na época, descobri que existia o curso de ciências atuariais. Eu falei, legal. Interessante isso. Eu acho que o mercado financeiro eu acho fantástico, mas você tem ali muita questão do resultado, do dinheiro em si. E quando você vai para ciências atuariais, você está trabalhando a questão de risco. Né? Na época, óbvio, não conhecia o que era o universo que a gente tem enorme de seguro, de resseguro, de grandes riscos. E aí eu falei, gente, eu quero trabalhar com uma coisa que eu tô ali no braço do mercado financeiro, né? Algo que é importante para a economia do país, mas que tem um propósito de você trabalhar o risco. Então, você tem ali o segmento da previdência, análise de risco em si, a seguro de vida, o seguro saúde e, eventualmente, a parte de cadeia produtiva, de gestão de seguros. Enfim, aí você vai desdobrando o leque, né? Ah, verdade, verdade. Eu não tinha essa noção, mas faz bastante sentido. Ed, eu queria explorar um pouquinho essa sua experiência tripla, assim. Você passou pelas três posições ali do mercado. O que você vê, assim, de diferente, principalmente hoje na posição de cliente, que de repente a tua experiência até de corretor e de seguradora te ajuda, enfim, como... Não tem hora que dá vontade. Deixa isso aqui que eu sei fazer, como faz. Cara, já tive aí. Deixa que eu toco isso aqui. Olha, eu tomo muito esse cuidado. Porque, assim, eu tenho um respeito muito grande. Assim, boa parte dos colegas que eu lido hoje, que eu sou cliente, já trabalhei junto, ou como concorrente, ou como co-corretor, já em diversos arranjos. E eu acho que o principal que eu trago para a visão do lado do cliente é conhecer ferramentas. Porque quando você está do lado do segurador ou do corretor, seja ele de retail ou de resseguro, você tem N clientes na sua mão.
E aí você sabe que para o cliente A, a solução 1 funciona bem. Para o cliente B vai funcionar melhor a solução 2. E aí você vai fazendo um mix and match que, dependendo do caso, mais para frente, você consegue inverter. Não, agora o cliente B está num momento parecido com o cliente A. Então, eu consigo utilizar daquela ferramenta que eu dei a solução, aquela cláusula, aquela precificação, aquela composição de resseguro, de cota ou de excesso de danos, para esse outro aqui. E, às vezes, a gente, na posição de cliente, você não consegue ter esse leque tão aberto para conhecer todas é impossível, né? Porque a gente está sempre criando uma solução nova. Mas eu consigo lembrar do meu passado recente de ver como que eu encaixo melhor a ferramenta e fazer umas perguntas mais provocativas para o meu corretor, ou para a própria seguradora, ou para o ressegurador, né? Eu teria medo de negociar com você. Seu colega aí, a gente já faz umas reuniões juntos de vez em quando. Depois você pergunta para ele nos bastidores. Então, assim, a gente consegue fazer essa brincadeira mais dinâmica de falar assim, se a seguradora talvez vire e fale, o segurado, você não pode fazer isso, ou eu não consigo fazer aquilo. Falei, opa, mas de outras experiências, eu sei que tem uma solução assim meio parecida, ou a seguradora tal consegue chegar um pouco mais próximo disso. Vamos sentar e negociar, ver onde é que a gente consegue ajustar para chegar mais próximo aqui do que eu preciso? Né? Um outro ponto também que isso eu exercitava muito na época do broker, que é fazer o seguinte, trazer as áreas internas dentro da companhia para sentar junto com a seguradora e entender o que é seguro. Né? Várias vezes, já enquanto broker, sentei com o cliente e as áreas dele para vamos fazer um treinamento aqui para você entender o que é o seu seguro. O que você está contratando? Por que a pessoa de seguro está desenhando a cláusula desse jeito? E aí sai uma pergunta e você descobre que tem um risco que não estava previsto. Nossa. Então, assim, isso é uma coisa que a gente pratica bastante lá na companhia hoje, que é logística, vamos sentar junto, compliance, riscos, auditoria, TI, a gente traz todo mundo para a mesa, porque eu acho que talvez a principal lição aprendida enquanto corretora, enquanto seguradora, é você entender o risco que de fato está acontecendo. Para mim, eu só vou sentir segurança plena de chegar para a seguradora, para o corretor, num roadshow, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em Londres, e falar para esse mercado o que eu estou vendendo se eu conhecer pessoalmente. Se eu não fui até a planta, né? Go and see. Vamos fazer o Gamble Walking e saber o que de fato está acontecendo. Uhum. É trazer para a área interna a discussão do segurez. Assim, olha só, me conta o que você está fazendo, né? Para eu saber se isso está coberto. Conta comigo a área de seguros antes que tenha o sinistro. Eu consigo te apoiar no seu gerenciamento de risco. Ou, de repente, de entender uma operação que vocês estão fazendo e que não está coberta. Né? A gente recebe internamente aí, a posição aqui que eu estou dando é muito da profissional, não é da empresa que eu atuo hoje ou das outras, enfim. Às vezes a gente recebe perguntas do sentido, isso está coberto? Porque a gente já está fazendo assim. Falei, isso que você me declarou, ok, tá ok, vamos seguir. Mas o que você diz já estamos fazendo assim? Porque eu estou sentada na cadeira do escritório enquanto área de seguros e não estou na operação no dia a dia. Uhum. Se esse colega não me descrever exatamente o que ele está fazendo, ou se eu não vou lá ver o que está acontecendo, eu posso estar fazendo a contratação errada. Perfeito. É verdade. E você chegou porque assim, a Embraer, eu acredito que ela tenha... não sei se ela tem plantas, não sei. Você me explica como que funciona globalmente, né? Porque a maior é aqui no Brasil, mas você chegou a fazer uma rodada, assim, de visitar todos os locais e tudo, e conhecer? Sim. Aqui no Brasil, eu já consegui rodar praticamente todas. Uhum. São José, principalmente, que é o nosso coração. E
já fui nas plantas de Portugal e agora, no final desse mês, eu estou conhecendo algumas dos Estados Unidos. Que legal, que legal. Então, assim, eu tenho que ver o risco, eu tenho essa você necessidade. Falou isso, Então, é importante, eu acho, acredito, né? Também concordo. Então, da bagagem de corretora, de seguradora, é isso, é ver quais ferramentas eu tenho a mais para negociar. Eu acho que conhecer o resseguro, quando a gente está falando de grandes riscos, que vai entrar no resseguro facultativo, não vai ficar ali no contrato da seguradora. E a questão de ir ali conhecer o risco na prática para você ter certeza que você está, né, subscrevendo, né, ou contratando a pólice de forma adequada. Até nessa questão do resseguro, quando você recebe ali uma proposta, enfim, ou até mesmo na construção, né, da proposta, enfim, da negociação, você chega a entrar nesse detalhe de por que resseguro, por que não resseguro, quem são os caras que vocês estão me trazendo, até, não, essa resseguradora aqui não tem um bom rating ou alguma coisa do tipo, enfim. Sim, eu entro nisso, né? Eu acho que as pessoas que cuidam de seguro hoje, que sabem que seu risco é um grande risco e que não está parado na seguradora, tem esse acesso, né? Não vai ser qualquer segurado que vai conseguir, talvez, colocar a mão nessa parte do processo, de entrar no mérito de discutir por que, como, quando, onde, por que o ressegurador A tem um prêmio X e o ressegurador B tem o prêmio Y, e por que está entrando a exclusão de Cyber Silent na minha apólice da cobertura tal. Então, assim, a gente vai até o fundo e vai discutir, principalmente nos programas. Né? No programa mundial, que a gente sabe que vai ter essa estruturação e que não vai ficar parado ali na seguradora. E eu vou perguntar quanto é o fronting fee, quanto é a brokerage, quanto tem de rebate, porque eu conheço o processo, né? de ponta a ponta, e até tipo assim, esse custo aqui vamos jogar para cá porque vai ter uma aplicação de tributação diferente. Então, né, não estou sonegando imposto, mas eu sei que eu vou estar cumprindo a questão do imposto, mas eu vou estar otimizando o ganho na ponta. Legal. Ou saving. Sim. E até na questão de você, por exemplo, na hora que você vai ser demandada dos riscos, né? Eu não sei, na verdade essa que é a minha dúvida. Como que surge essas demandas para você? Você chega nessas rodadas já a fazer uma análise geral, poxa, o que tem de seguro aqui que tem que ser contratado, que não tem, o que já foi, cadê as apólices e tal? Ou vem também aquelas demandas empurradas, enfim, não sei. Aquelas demandas que chegam na sexta-feira às 5 da tarde e eu vou voar com o avião amanhã às 8 da manhã. Lá no Japão, que já tá amanhecendo o dia. No nosso mundo acontece muito isso. É, né? agora. Então, assim, existem as duas frentes. Existe a frente de cheguei e é vivo, né? Como é que estamos, o que a gente contrata. Opa, eu sei que existe tais coberturas ou ramos que a gente não está fazendo. Vamos levantar por quê? Com que área que a gente vai ter que conversar? O exemplo hoje é que a gente, né, tá trabalhando o risco de cyber, óbvio, né? Eu tenho uma área dedicada a cyber no quesito infraestrutura da companhia e uma de cyber para produto. Então, assim, a companhia age de forma robusta. Produto e companhia. O meu produto, o avião. Sim, existe um risco para isso? Sim, existe. É tudo sistema. Não, para avião? Oxe. Eu preciso ser alguém, sei lá, um cara... Essa é a preocupação. Você é louco. Qual é a probabilidade disso? Aí é uma outra conversa. Sim. Mas assim, a gente tem lá uma área de cyber muito dedicada a isso para, né, nesses dois quesitos, para atuar. Mas, cadê a visão de seguro? Não tem. A gente analisou isso há X tempos atrás. Então, depois de X anos, pandemia, não deal com a Boeing, vamos olhar esse negócio de novo. E aí, senta com TI e vamos fazer. E assim a gente faz naquilo que a gente enxerga. Mas a companhia tem 17 mil funcionários, entre 17 e 18 mil funcionários, algumas subsidiárias. Então, não tem condições da gente saber tudo de forma instantânea. E aí, essa parte do trabalho de go and see, de divulgar o que é seguro dentro da companhia, trazer não só o meu VP ou o meu CEO para conversa de seguro, mas trazer também o bombeiro, a pessoa que cuida da parte de infraestrutura, sensacional, para a gente fazer a mitigação do property. Então, a gente
atua tanto assim no board quanto no chão de fábrica. Tipo, eu quero que todo mundo dentro da companhia conheça sobre seguro, que existe uma área de seguros. Então, aquilo que eu não consigo mapear sentada da cadeira, ou de quando eu fui lá circular na área, eu tenho as áreas ligando para a gente, né? Para mim, para a equipe, falando, olha só, a gente vai fazer um teste, um ensaio, que vai funcionar dessa forma. Preciso avisar alguma coisa? Falei, e aí a gente vai ver. Se aquilo já está dentro do nosso escopo de atuação, da exposição. E aí, exemplo da apólice de aeronáutico. Está dentro da nossa atuação? Tá dentro daquilo que eu fui lá para Londres fazer roadshow e falei que é a exposição? Tá. Então, não precisamos de mais nada. Segue em frente, está tudo certo. Em casos que, é um novo projeto. Ou a gente fazia da forma A, vamos fazer da forma B. Opa, peraí. Isso aí eu não contei lá que existe essa exposição de risco. Me relata isso, ou quando, ou como, e onde isso vai acontecer, que a gente vai fazer o aviso. E aí quase sempre vem a pergunta, que é a preocupação de todo mundo. Mas isso vai ter custo? Eu imagino. Eu vou ter que pagar um prêmio adicional? Falei, não, gente, não necessariamente, depende, olha. E aí a gente já consegue dar um indicativo. Eu acho que vai ter, eu acho que não vai ter. Vamos reportar. Mas aí a gente trabalha muito junto com as seguradoras, não só do aeronáutico, mas de todos os outros ramos também. Porque eu acho assim, minha preocupação número 1, número 2, número 3 é fazer uma contratação de cobertura e num eventual sinistro a gente descobrir que não estava coberto. Nossa, cara, isso deve ser uma coisa que... Frustrante. Não, frustrante, cara. Não quero Pulou passar na por isso. Pulou na ponte. E deixa eu perguntar, Red, e assim, ou seja, acho que demanda tem direto, porque às vezes é muita movimentação, muita coisa, é muito teste, igual você falou, essas coisas, né? E deixa eu te perguntar uma coisa. E qual que é o ramo, assim, que te dá mais... eu não sei se você queria fugir, manter nesse tema, mas... Não, pode. Que te dá mais dor de cabeça, assim. Isso é uma curiosidade que eu tenho na visão das pessoas que trabalham com seguros em clientes, né? Olha, depende do momento, do que você está tratando. Acho que eu não vou me aprofundar nisso, porque eu já começo a entrar no mérito de falar um pouco além do que eu devo do sim, risco. mas por curiosidade. É meu trabalho. Mas já que estamos aqui com dois, né, representantes de transporte, eu posso falar que a apólice de transporte ela é bastante dinâmica e desafiadora no nosso dia a dia. A gente tem uma atuação muito forte aí de gerenciamento de risco com o time da logística, com a seguradora, com o corretor, que a gente conseguiu aí dentro do último ano e meio apresentar um resultado de trabalho que a companhia ficou bastante feliz. Boa. A variação cambial impactou muito, assim, o seguro, assim, para você como cliente? Não, porque a gente é companhia dolarizada. Ah. Então, a gente não tem esse problema do câmbio. Entendi. E tanto que mais de 90% da minha contratação é em dólar, de seguro, né? Boa. Hoje você trabalha com ramos bem desafiadores e bem distintos um do outro. Qual que era a sua especialidade antes, se você já era generalista? E como é que foi ter que trabalhar com tanta coisa assim? Pois é, eu brinco que a Embraer contrata tudo menos aquilo que eu tinha maior especialização. Que é o petróleo, né? O offshore. E a questão do marine, né? O transporte, eu já tinha tido alguma vivência, mas não tanto quanto o role. Né? Então, assim, de resto, a gente contrata tudo. Você pode dizer, qual que você quer? Né? A gente está aí em projetos muito diversificados. Então, a gente está aí fazendo o desenvolvimento de um eVTOL, que é um veículo elétrico voador. Puta, cara, eu vi isso, meu. A IVE. E parece que o negócio tá forte, já tem, sei lá, eu li em algum lugar, não sei se tem pré-reserva, alguma coisa, mas é um negócio que vai revolucionar o mercado. Sim, não, já existem mais de 2.000 pedidos firmes de eVTOL só da Embraer, né? A gente tem outras companhias. Tá saindo na frente, né? Ou não? Sim, a gente sai na frente até pelo fato de já ser a primeira a estar com um protocolo de certificação do produto. Nossa, A sensacional. expectativa é que 2025, 2026 a gente já tenha eVTOLs
Ives, né? Que é o nome da... IVE é o nome da companhia. Circulando por aí. Caraca. E é tipo um drone, né? Gigante. É um drone gigante? É um helicóptero diferente? É a pergunta que todo mundo faz. Eu costumo trazer a semelhança com o desenho dos Jetsons. É exatamente aquilo que a gente via lá no desenho. Quando eu vi aquilo, eu pirei. E Wihad, deixa eu te perguntar uma coisa. Esses conflitos na Europa, assim, impactaram muito a Embraer, assim, ou não? Olha, em relação a demandas de aviação comercial, não... Eu acho que, assim, não foi um grande problema pra gente. Eu acho que até cria algumas oportunidades em relação à área da defesa, tá? O que a gente sentiu e o mercado global inteiro sentiu é em relação ao fornecimento de titânio, né? Sendo que a gente não tem uma demanda muito grande de titânio dentro do nosso produto, então não é tão problemático assim. E a gente já criava aí algumas alternativas de fornecedores para isso e um estoque mais robusto, pensando aí que esse assunto de discussão de Rússia e Ucrânia não é novidade para ninguém, né? A gente só viu estourar agora um problema que está sendo anunciado lá desde a época da Crimeia. Anexação da Crimeia. E o impacto de microchips, assim, também teve algum tipo de... Não. Da pandemia, né? Tu falava assim muito isso. A pandemia afetou o seguro da Embraer, assim, como um todo também? Ou não houve nenhum tipo de dificuldade? Foi normal? Assim, eu cheguei um pouquinho depois, já em 2021, né? Eu acho que, assim, o impacto que a gente sofreu foi pelo mercado como um todo. Sim. Foi o que aconteceu aí, acometeu todo mundo. Não acho que tenha sido algo específico do risco. Do risco, não. Mas foi algo do mercado que todo mundo sofreu aí bastante com D&O, principalmente. Boa. Oi, Red, e no dia a dia, assim, que nem você falou das outras áreas que você tem que se preocupar, conversar e tal, treiná-los, inclusive. Em geral, o mercado, assim, você acha que o profissional de seguros dentro da empresa, ele já tem aquela, não sei se maturidade pra conversar, assim, ou tem aquele negócio quando é o cara de R da seguradora que chega, não, limpa a casa aqui, mostra aqui e tal. Não sei, assim, eu não fui segurado, né, em outra casa, só agora. Eu acho que pra gente é bem bem transparente de abrir e falar o que tá acontecendo mesmo ou não. Uma coisa que eu trago muito pra turma lá é o seguinte, falar, gente, não esconde o que não tá legal. Ainda mais pra você, né? Você que é o principal que tem que... Não digo nem pra mim. Eu digo quando a gente vai fazer um roadshow, quando a gente vai fazer uma reunião de GR, do que for. O meu incentivo é justamente o contrário. Fala o que tá ruim pra gente poder usar a seguradora, o corretor, o ressegurador e ver o que ele tem de solução que ele pode ajudar a gente. É interesse dele, é nosso, melhorar o risco. Isso. Então, não adianta a gente, né... Sei lá, vai passar aqui o cara de R lá de transporte. Pinta isso aqui para deixar bonitinho, que ele vai passar, vai olhar, tá tudo perfeito. Não, a gente vai rodar tudo. A gente fez o roadshow de transporte, né? O Otaro participou, atendeu lá, dentre os concorrentes, e a gente rodou a turma, a planta inteira. E foi entrando, e tipo... Tinha um lugar que tava meio empoeiradinho. Tá empoeirado por isso. E a gente mostra mesmo Não, mas assim, até a parte com a gente eu achei que bem assim mesmo. A minha curiosidade era mais em relação, assim, ao profissional de seguros dentro da empresa, como que o... Não, eu acho que esse vínculo que eu tô criando com a equipe, né? Tipo, a equipe de seguros com as equipes em si, a gente tá num papo muito transparente, muito aberto. Legal. E assim, eu tenho às vezes você perguntou dos projetos, né? Como é que dos projetos não, das contratações. Como é que eu sei que tá acontecendo? Da onde vem? Eu vejo, alguém me conta. Tipo, a gente tem lá o bombeiro que a gente ganhou um sponsor dentro do COB, que ele liga e fala assim, olha só, porque o bombeiro é alguém que normalmente o pessoal vai lembrar que tem que envolver na hora de ver um projeto, uma alteração de planta. E aí a gente tem um bombeiro que ele liga assim... Você não tá aqui. Red, seguro está sabendo disso? Aí, falei, não tô sabendo. Envolve a fulana de tal. Boa. E aí, então, assim, a gente vai ganhando esses sponsors, assim, dentro das áreas, porque, óbvio, todo mundo tá ali para fazer a sua missão de trabalho. Mas a gente planta a sementinha de que, olha,
conta com seguro antes de acontecer o sinistro. Nossa, isso é muito ótimo. Porque aí, dependendo da situação, a gente vai evitar o sinistro. Ou se efetivamente ele tiver que acontecer, porque a gente, né, tá aqui por isso e sabe que acontece, Sim. ele vai ser minimizado. Boa. Talvez a gente não tenha a pior perda possível, porque a gente conseguiu segurar uma parte na mitigação. Não, sensacional. E dentro dessa noção de risco, você acha que o mercado te atende bem? Os produtos que você tem hoje te atendem? Falta mais coisa, enfim? Eu acho que o mercado amadureceu muito, né? Eu tô com quase 15 anos aí de carreira. E ver, principalmente aí, eu vou sempre remontar a questão da abertura do mercado de resseguro, Sim. em que era muito engessado entre o que vinha do exterior de cobertura, o mercado mais maduro, e o que a gente enxergava de produto na seguradora, tinha ali, às vezes, um descasamento muito grande. Né? A própria... o ramo de petróleo, quando ele foi definido, a gente tinha uma circular lá bem curta, que não chegava a 2 páginas. Era bem sucinto o texto, e aí depois foi trabalhado conforme o mercado foi evoluindo. E aí você tinha seguradoras que já faziam isso, adaptado dentro do Marine, em que o clausulado ele não era ipsis literis o que se contratava em Londres. Que é o que o mundo inteiro contrata lá do OI. E aí você tinha seguradoras mais recentes entrando na operação, que conseguia trazer esse clausulado quase que só copy translate. Também, E ficava mais fácil do segurado enxergar o que era cobertura e depois, no eventual sinistro, fazer a regulação. Então, acho que no passado tinha mais esse descasamento. Acho que o mercado brasileiro evoluiu muito e a gente tem aí muitas ferramentas. Eu entendo que a SUSEP também está cada dia mais evoluindo, né? Já fez algumas diferenciações e quebrou algumas coisas, deixou mais à vontade as seguradoras. A questão do produto, principalmente, né? Que foi a mais recente. E eu acho que agora falta, talvez, ver qual seguradora, né? Ou quais seguradoras vão conseguir sair um pouco desse modelo antigo que a gente tem aí de X anos, né? Que é o que o Drive está direcionado para conseguir fazer assim, vamos fazer aí uma emissão combinando 2 tipos de R6 ou um RC e um dano físico. Se diferenciar ali, né? Eu acho que isso talvez falte. Tá. Né? Que às vezes a gente consegue ver isso mais dinâmico no exterior, que a gente não consegue ver ainda no Brasil. Mas, em contrapartida... Eu não sei se eu estou desatualizada, né? Mas ela quebrou a questão do produto. E como é que fica a questão atuarial das reservas, das provisões? Acho que é uma pergunta que ninguém sabe responder. Acho que nem mesmo as seguradoras, né? Exatamente. E aí, como é que ela faz esse produto mais dinâmico, mais flexível? Como você bota uma taxa mínima ou não? Qual a base estatística daquilo, né? Não tem experiência com aquilo, a não ser que se pegue de um modelo lá de fora, né? Mas alguém tem que ser experimental ali, né? E quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro, né? Tanto da seguradora quanto do cliente, né? Você vai fazer um negócio mais disruptivo. E aí, quem vai? É complicado. Mas você sente que falta... muito ligado essa pergunta do Rafa. Assim, as coberturas que tem hoje já suprem, assim, ou não? Você acha que, putz... você trabalhou muito com clausulados lá de fora, né? E eu acho que nem todas, talvez, estejam aqui, né? Alguma que falte, assim... Olha, agora de memória, não sei se depois eu vou lembrar, mas eu não tá vindo nada na mente, não. Eu acho que às vezes tem, assim, produtos que são oferecidos lá fora voltados para risco político, que hoje a gente não tem aqui no Brasil. Né? A parte de propriedade intelectual. Eu não vejo ninguém conversando aqui, vejo conversando lá fora. A policy de KNR, de Kidnap and Ransom. Conversa-se pouco aqui, mas aí também tem a questão da confidencialidade, mas lá fora é um assunto muito mais já exercitado. E a conversa no dia a dia, assim, quando você precisa de uma cláusula particular, uma alteração, você sente que o mercado é fácil para isso? Assim, eles torcem o nariz, né? Tipo, puta, vamos mexer com o que tá quieto, não, sabe assim?
a companhia lá é um grande comprador de seguros, Sim. então já existe uma boa vontade, Diferente, talvez né? maior se fosse um segurado em proporção menor. Não sei. Tá. Acho que, às vezes, o escrever não é pela da disposição para escrever. Tá. Mas se a gente vai chegar No entendimento. no entendimento do que a gente gostaria que tivesse escrito e que tivesse coberto E o que... e o que efetivamente a seguradora está disponível, né? Ou tem apetite ou interesse de fazer, né? A gente já teve aí situações de ver uma cláusula que talvez não estivesse tão bem escrita e sentar com o segurador assim. Vamos rever para deixar Mais clean, mais claro, né? Porque na hora do sinistro ele vai acontecer na vírgula. E aí a gente não quer evitar uma regulação muito demorada, que não é bom para ninguém. Não é bom nem para o segurado, nem é bom para a seguradora, que vai entrar na parte de reserva mais tempo. Em vez de estar fazendo negócio, tá lá. Ele fica lá, fica contando no número. Exatamente. Não sai esse sinistro, né? E quando até, pegando essa parte de serviço da seguradora, né? Seja de sinistro, de emissão, etc. A gente até teve uma conversa com a Vanessa, né, Japa? Ela comentou que às vezes as apólices demoram muito, assim, para ser emitidas. Sim. Sistema ainda a gente tá muito arcaico. Qual que é a sua visão? Eu concordo plenamente. Eu assisti o capítulo lá da Vanessa e eu concordo em número, gênero e grau. É mesmo? Número, Nos dias de hoje ainda? Demora. Nossa. Mas sem acha... nomes. Mas é por uma coisa complexa do risco ou não? É sistêmica? Coisa que é tipo imprimir um PDF... Olha, não é do risco. Não é do risco. E é uma coisa que você fica assim, por quê? Porque a proposta já foi aprovada. A proposta que o risco já está coberto, né? Você viu de acordo. Botar numa renovação para outra sempre tem algo diferente, normal, né? Perfeito. Até frota, que é o mais simples dos simples para a gente renovar, vai ter ali alguma coisa. E isso eu vejo, né, de um tempo para cá, comecei a ver mais do momento que eu virei retail para frente, de ver assim, programa mundial. Se a contratação for outbound, você esquece, a apólice no Brasil vai levar, quase a vigência inteira para ser emitida. Então, assim, não dá para explicar, não consigo entender o porquê. Porque, assim, se é uma renovação de um ano para o outro, que tem ali uma mudança radical da exposição, começou a fazer um negócio diferente, vamos ter que escrever uma cláusula particular, não, mudou o guidance. Não. Tem situação que muda a data de vigência. Muito flat ali. Oi? Muda a data de vigência. Quase que só muda a data de vigência, mudou quase nada. E a apólice não sai. Eita. Doideira, né? E a apólice não sai. É uma doideira. Não? E isso aí é um negócio que a gente quer entender muito. Também, né? Porque e se der sinistro nesse... Eu acho que se der um sinistro, a seguradora tá em mais lençóis. Porque ela me deu um certificado, que no certificado mal vai constar uma exclusão. Não, mas e já dependendo do certificado, nem tem exclusão, dependendo do modelo. Mas já pensou ser tipo um sinistro que não... Aconteceu, uma apólice não tá emitida de um sinistro. O problema é você pode pagar o sinistro, regular em cima de quê? Exato. Você vai regular em cima do quê? Exatamente. Em cima do certificado. Putz. Renovou e emitiu o certificado. Certificado all tem risk. uma página, não é? Tem uma página. Dependendo do modelo de cada seguradora, vai ter ou não exclusão. Me deram um cheque em branco. Teve o sinistro, Pra mim, o que vale é isso aqui. Da mesma forma que a gente, enquanto segurado, e aí eu bato muito nessa tecla lá internamente, recebeu a apólice, o corretor tem que revisar a apólice antes de mandar para você e tudo mais. Leia a apólice. Antes da gente soltar um boletim circularizando para as áreas que são de interesse daquele tipo de risco, saberem como é que tá, né? Isso já era uma coisa que existia antes da minha chegada, né? Só continuei essa parte do legado. Você leu a apólice? Porque se a seguradora mudou, na época, né? Mudou o produto, mudou as condições dela, talvez tenha ali uma exclusão que não existia no ano passado e a gente acha que está coberto e na hora do sinistro não vai estar. Numa casa para trás,
A gente teve um caso desse. Eu tinha chegado fazia pouco tempo na companhia e a primeira missão foi desatar um nó de um sinistro que tinha sido negado. Porque no produto daquela seguradora que tinha emitido a pólice, que tinha sido um preço mais competitivo, estava excluído exatamente o sinistro que aconteceu. Que não estava antes. Que na contratação com a outra seguradora anterior... Cobria. Tem que sempre ler. Eu acho estranho, bizarro quando... E eu fico surpreso às vezes quando... mas eu não tinha visto essa cláusula. Às vezes chega, entendeu? Putz... É raro, mas acontece muito. Tem que ler. E qual que é a sua opinião, Wihed, sobre essa área de seguros, a pessoa responsável por administrar toda essa questão? Porque eu acredito, assim, que nem todas as empresas ainda têm isso. Você acha que tá caminhando ou não tá? É uma área vital, né, pros dias de hoje. Não pros dias de hoje, mas, pô, o risco tá todo aí da tua porta toda hora, né? Sim, Se eu tiver, tipo... É que a gente vê, às vezes, na mão de um CFO ou de alguém de logística que não entende muito, né? Uhum. Eu acho que, assim, a transferência do risco... você tem aí, primeira etapa, conhecer o risco, mitigar o risco, transferir o risco, e aí quais os mecanismos? Um deles, seguro. Então, assim, eu acho que cada vez mais as companhias estão tendo esse entendimento, porque na hora que acontece um sinistro, ela vai direto lá no caixa, no resultado. Então, acho que isso está começando a mudar. Então, assim, a gente lá é muito feliz por ter uma área com o tamanho que a gente tem. E tem espaço para mais, tem espaço para crescer, né? Tipo, chefe, me patrocina aí, bota mais um. Contratando lá que eu vi. Estamos com uma vaga de analista pleno, gente. Por favor, se inscrevam. E uma pergunta que a gente até fez para Vanessa também, eu repito aqui para você. Você acha que, na sua opinião, falta profissionais que conheçam de seguro, assim? E até emendando, você acha que existe um certo... Não sei se preconceito é a palavra certa, mas até o profissional que está dentro da seguradora ou de uma corretora olhar o mercado do cliente? Tá, então vamos lá. Primeiro, em relação à quantidade de profissionais. Falta até porque eu acho que até pouco tempo atrás não existia nenhuma formação direcionada para aquilo que a gente faz. Eu sou formada em atuária, mas não foi a atuária que me preparou para exercer o que eu faço hoje. Né? Eu acho que me dá uma vantagem competitiva para entender produto, para isso, para aquilo, né? Na época de seguradora mais ainda, mas não é isso que, né, dá o drive. Você tem aí risk managers, pessoas que cuidam de seguros multidisciplinares. Você tem advogado, você tem de tudo quanto é tipo de formação para cuidar desse tipo de cadeira. Né? Mas falta. Eu vi que a ANS soltou agora uma formação essa semana ou semana passada, uma formação para gestão de resseguro. Eu achei excelente. Acho que parabéns, porque precisa desse tipo de formação. Fizeram também lá um MBA direcionado para isso. Então, falta a formação, porque não tem faculdade hoje que incentive, estimule e explique o que é o trabalho do segurado, né, da pessoa que cuida de seguros no segurado, no corretor. Você tem o curso de corretagem, mas é muito diferente do que você está no dia a dia ali dos grandes riscos, principalmente. E para trabalhar na seguradora, você não tem ninguém que... vou fazer esse curso aqui, vou chegar lá e vou aplicar, sabe? Em relação ao interesse, eu acho que tem muita gente aí querendo circular... e não acho que tenha tanto preconceito, não. Eu acho que talvez seja mais a questão do perfil. Tá bom. Né? A gente vê, assim, às vezes, pessoas com um perfil mais arrojado que vai funcionar na corretora ali, vai fazer negócio, né? O ritmo é diferente. Então, acho que são papéis para tipos de perfil. Não acho que seja desinteresse aí, porque a gente vê, assim, essas migrações, né? Quem está, às vezes, no segurado tem a curiosidade de ir entender o que é o corretor, o que a seguradora faz e o resseguro. Eu acho que do lado do segurado, eu acho que o que fica ali mais uma caixinha preta é o que acontece no resseguro. Né? Um black box, o que acontece, como é que deixa de ser.
Mas não vejo preconceito da migração. Talvez a migração aconteça mais ali entre o corretor e a seguradora com o segurado, porque está mais próximo da conversa no dia a dia, entendeu? Muitas vezes, quando tem uma vaga, você já conhece, né, a pessoa que está contratando, você já vai direto e vice-versa. Não digo nem por isso, não. Eu digo pela sinergia do trabalho, entendeu? Porque a mesma linguagem. A mesma linguagem. Das vezes, para o cara que é underwriter no resseguro, ele está muito distante do que faz o risk manager, né? Ou quem contrata seguro. Você fica ali mais distanciado, né? Eu sempre imaginei que, como eu passei seguradora, corretora, resseguro e tal, eu ficava, eu acho que em algum momento eu vou parar numa ponta. Eu só não sabia qual ponta ia acontecer, né? Se ia ser de segurado ou se ia ser de ressegurador. Eu conheci uma pessoa que trabalhava em seguradora e o sonho dela era trabalhar em cliente, igual a WeHead faz, administrando todo o seguro da empresa, assim, é difícil. É que, assim, às vezes eu acredito que há um receio também de, por exemplo, como é multiline, você tem que... A pessoa... Eu, por exemplo, eu conheço o transporte. E, de repente, fala, puta, cai no meu colo um seguro de property. Eu ia ficar desesperado, né? Assim, não sei. Pode ser que seja assim, que as pessoas pensem que nem eu, não sei. É um desafio, mas o principal e a Vanessa comentou isso também, é ilusão, é utópico e é impossível você saber assim. Eu falar aqui, olha, eu domino todos os ramos que a gente contrata. Mentira. Não tem como. É muita coisa. A gente sabe gerir a questão da contratação do seguro, do resseguro, entender onde é que a gente tem que atuar. Você vai ter um time composto, e aí sim você vai trabalhar uma pessoa que se aprofunde mais no property. Qual é o momento da companhia? Estou precisando trabalhar mais tal apólice. Preciso de uma pessoa aqui para trabalhar mais esse perfil dessa apólice. Então, vamos trazer alguém que tenha essa bagagem mais forte aqui. E aí, essa pessoa vai poder agregar mais tecnicamente naquele detalhe. Eu acho que, óbvio, nessa responsabilidade, existem seguros aí que a gente vai precisar sempre estar dominando um pouquinho mais. O D&O, que é um negócio que está sempre ali no foco, né? É um risco que fica latente, executivo, conselho, todo mundo. E aí? Está contratado? Está coberto? E tal situação? O risco mudou? O perfil do risco está diferente? Tal subsidiária precisa de uma contratação apartada desse tipo de cobertura ou consegue manter dentro do programa? Então, esse é o tipo de visão que a gente precisa ter. E às vezes, dependendo do ramo, a especialidade que de repente a demanda não é tão grande, mas ela existe, você precisa de um especialista para que o corretor tá aí para isso. Exatamente. E aí, por isso, a estratégia para definição de quem é o corretor de qual ramo é essencial, né? Se eu tenho uma apólice hoje, e aí eu não falo que tem corretor melhor que o outro, eu acho que tudo o momento. Poxa, eu tô com uma apólice que está precisando trabalhar mais a parte de gerenciamento de risco. Qual corretora tem um time naquele momento, que a gente sabe que a turma troca bastante, qual corretor naquele momento está mais adequado para o que eu preciso? Verdade. Eu sei que corretor 1, vou falar em 1, 2, 3, porque se falar letra a gente às vezes pode se trair e entregar. Já entrega. Então assim, corretor 1 é mais arrojado na negociação de prêmio, eu estou precisando reduzir o prêmio. Então vamos trabalhar em prêmio. Aí, guarda para você. Aí a gente tem aí, precisa trabalhar a parte de GR. Eu sei que, aqui tem um cara bacana que vai funcionar super bem para o que eu estou precisando hoje. Vamos com esse cara. É óbvio que não é assim... Então, né? Direcionado. Matemática, né? 1 e 1 e 2. Vai ter o RFP, a gente vai analisar, vai ver o que você está me ofertando de serviço. Hoje, para quem eu trabalho, às vezes a gente gostaria de ter mais mercado que não tem. Né? Talvez não falte produto, não falte cobertura, falte seguradora que tenha a carteira e a capacidade e o apetite para fazer o que a gente precisa. Então, assim, eu consigo não consigo fazer uma divisão de mercado corretor seguradora. Eu sou quase que obrigada a fazer o RFP de corretor
E o resto fica dividido com todo mundo, praticamente. Não, e aí, e o corretor vai ter todo o acesso de mercado global para poder conseguir montar a solução. E aí a gente entra na brincadeira de, Aí tem o 50-50 também, que às vezes pode atrapalhar, né? Parte tem que ficar no Brasil, parte tem que ficar fora. Aí tem essa discussão. E aí vai pro resseguro. Não, vamos para Londres, vamos negociar. Vamos falar aqui. Seguro aeronáutico, né? Você tem um mercado aí, painel com vários resseguradores. Cada um pratica o seu prêmio, né? Então, vamos negociar. E a gente fala, e aí começa a brincar de encaixe. Se fulano aqui funciona, mas o percentual dele tá um pouco alto, né? Para aquilo. Vamos misturar. Coloca esse, coloca aquele, troca de seguradora, faz isso. Aí, é um exercício... Que legal, eu adoro mas essa parte. O Red manja bastante, né? Conhece o mercado como as pessoas. A estrutura, tudo. Não sei se ajuda... Dá medo negociar com ela. Ai, que horror, gente. Eu não sei se ajuda ou se atrapalha. Olha, falando assim, o pessoal não vai querer mais lidar com a concorrência da gente. Tipo assim, caramba, mano, ela manja mais que eu aqui, cara. Não. Eu acho que assim, é bem... eu adoro. Você brinca assim, você não atravessa. Não, eu acho que assim, a gente tem, óbvio, relacionamento direto com as seguradoras. Acho que tá normal, acho que saudável para todo mundo que é segurado. Super recomendo. Quando você era corretora, você pensava também assim? Tô brincando. Pensava. Juro para você que eu pensava. Às vezes a gente tem essa dificuldade. E eu falava, e eu falo muito com os colegas hoje, né, que estão do lado de cá. Falei assim, gente, eu sempre falei, a gente conversa pouco. E conversa... tá longe do mercado. E aí eu vou falar que uma coisa agora publicamente que eu falo para os corretores, eles morrem de rir, assim, é isso mesmo, incentiva. Cara, eu compartilho do seguinte pensamento. Cara, a gente tem que estar perto da seguradora. Bacana. E a gente tem que contar para o corretor. Quando que eu renovo? Quando que eu não renovo? Cara, deixa o cara saber onde é que você tá de seguradora ou de corretor. Porque, se ele não sabe, ele vai ficar batendo cabeça e ele vai estar com você lá no seu pipeline e vai ficar te demandando de 3 em 3 meses. Passa a informação. Acho que assim, não vai te prejudicar nada. Você não vai estar abrindo nenhum tipo de informação confidencial da companhia. Você não vai estar prejudicando o seu processo. Se você diz para ele, de repente você tira aquele cara chato do seu pé. Tipo, deixa eu fazer meu negócio aqui que agora não tem. Acabei de renovar, não tem chance de fazer nada com você hoje. Vamos conversar daqui, X meses. Eu começo a pensar nesse assunto, sei lá, em dezembro. Então, em novembro, você vai, marca uma reunião comigo, a gente volta a falar disso. Então, eu incentivo muito. Eu falei, gente, a gente conversa pouco, a gente tem que trocar mais. Verdade. E aí, assim, é o pensamento que eu falava e eu fico muito feliz de hoje poder repetir isso sem qualquer tipo de viés do gênero Ela tá falando isso na época, né? Porque ela quer saber a informação. Então, gente, é de fato isso. Boa. E aí, no contato com as seguradoras, eu estimulo bastante e, óbvio, o corretor tem que entender que eu tô lá para fazer relacionamento. Não quero passar por cima de ninguém, nem, me dá aqui que eu vou negociar. Muito pelo contrário. É muito, assim, transparente o relacionamento, tanto com a corretora quanto com a seguradora, de toda essa discussão. É colaborativo, né? É colaborativo. E aí, dependendo do momento da negociação, eu ligo para o corretor e falo assim, olha, vou bater esse papo com fulano de tal, porque é uma pessoa que eu já tenho um contato, tenho uma proximidade, e eu acho que faz sentido. Tá tranquilo pra você, sabe? Eu acho que assim... De forma bem transparente, aberta. Não quero gerar desconforto com ninguém. Não quero fazer o papel do corretor, porque eu não sou corretor mais, não sou broker. Mas eu acho que assim, eu ouvi também de outras experiências dos colegas, óbvio, né? Eu conheço bastante coisa, mas eu não conheço tudo. Então, pra mim, eu quero mais que o corretor venha falar comigo, conversar e me ensinar. E a gente troca a figurinha. Deixa eu te perguntar, até mudando um pouco de assunto agora. Esses dias, até coincidentemente, eu tava escutando um podcast que você participou. E teve uma coisa lá que me chamou muito a atenção. Até não sei como, assim, me expressar em relação a isso. Porque, assim, você era uma estagiária que passou um e-mail e a pessoa achou que você era um homem, por isso que te respondeu.
Por que isso? Como? Não só um homem, mas era um homem... Um gringo, né? Gringo Então... numa cadeira grande. A pessoa achou que você era isso? É tipo assim, a separação Eu era estagiária, entrei lá na... Entrei lá na EO, né? Eu era estagiária na EO. E aí falaram assim, olha, uma apólice importante, né? Não vou falar o nome aqui do segurado, mas era uma apólice que tinha cobertura em vários países e tal. E aí tinha um negócio amarrado dessa empresa na parte internacional que eu nunca que andava. O que que o diretor fez? Bota o estagiário para cobrar. Né? Não anda. Mas falou up aí, meu. Falou up aí. Eu falei, virei e falei, então tá bom. Eu escrevo em português, escrevo em inglês, para quem que eu mando, o que é pra cobrar? Aí eu fui e escrevi o e-mail, 2 linhas, tipo, prezada por... estilo curto e grosso, Não, né? é tipo, estagiário, não sei o que eu tô fazendo, tô só seguindo a instrução. Dia fulana, precisamos disso. Muito obrigada. E aí, na assinatura não vinha endereço. E não vinha cargo. Era nome... Companhia, telefone, e-mail. No dia seguinte, eu recebi a resposta. Ou, sei lá, um espaço de tempo muito curto. E que a turma tava cobrando e nada. Aí eu falei, né? Pô, legal, estagiário, deu certo. Quero minha promoção aqui, efetivação. Efetivo. Não, aí, tá bom. Passado muitos meses, quase um ano, aí a pessoa que recebeu esse e-mail e que fez a resposta comentou o seguinte, então, deixa eu te confessar uma coisa, aquele e-mail que você cobrou sobre tal assunto, eu achei que você fosse um gringo, homem daquele sênior, sentado lá não sei onde, e aí eu corri pra te responder. Puta que pariu. Eu falei, então, quer dizer, se fosse eu estagiária, né, tipo, juvenil... Você ia, né, me enrolar mais um pouquinho. Ela provavelmente. Poxa, é absurdo isso, né? Assim, enfim. E já aproveitando, conta do projeto lá que você estava comentando com a gente. Tá, da Wista, né? Que é isso? A Wista é uma associação feminina internacional. A gente tem o braço aqui no Brasil desde 2017. São mulheres que estão ligadas ao meio offshore, né? Eu fui pro ar, mas ali eu continuo colaborando com a associação e ainda sendo membro. A gente tem grandes nomes de seguros envolvidos nessa pauta também. É uma associação de mulheres relacionadas ao meio marítimo, e sejam advogadas, engenheiras, engenharia de produção, qualquer tipo de engenharia, mas que trabalham nesse meio. E tem também a turma do seguro, né? Então, a gente está aí com um projeto de lançar um livro chamado No Mar por Elas, que é uma coletânea de artigos das Wisters, né? E aí a gente tem a maioria feminina, tem também alguns Wisters colaborando que são homens, para criar conteúdo feito por mulheres. Quando a gente vai para a literatura offshore, a gente tem um número muito pequeno de mulheres representando. Então, a gente tem aí essa missão de fazer isso. Então, tanto que o livro, quando sair... Vou trazer um aqui para vocês. Opa, ele não... Isso aí. A intenção do livro não é ser vendido, o livro físico. A gente vai distribuir para alguns parceiros, algumas instituições que a gente acha importante, né? A gente teve alguns patrocinadores que apoiaram bastante a gente. Bacana. Para poder fazer esse trabalho. Porque a ideia é a gente criar conteúdo. E aí é de novo que a gente estava falando do seguro. A gente precisa... exercitar a discussão, exercitar a conversa, gerar conteúdo e não só ficar, né, nessa pauta feminista pela militância, sem fundamento, sem embasamento. O nosso foco aqui é a produção de conhecimento, né? Então, fazer webinar, fazer palestra, fazer participação. É uma coisa diferente, porque quando se fala em offshore, eu só penso, tipo, só tem cara, né? Tipo... É verdade. Sim, né? então, o meio offshore, o meio aeronáutico é predominantemente masculino. Masculino, né? Mas que legal isso. E você falou que tá no mundo inteiro, é isso? Sim, o ISTA é internacional. E aí a gente tem, agora no final do mês acontece... Ai, gente, eu acho que nesse ano é na Alemanha. Assim, se de vez em reúnem. quando. Que legal.
Faz congresso, isso tudo. Rola isso tudo. E você tem esse mais ou menos coisa de membros, assim, hoje no Brasil, no mundo? É E muita vou ficar gente? devendo. Vou ficar devendo o número para vocês. Mas é um número já um pouco expressivo. A gente já tem 5 anos de associação aqui no Brasil, né? Legal. Bacana. Show de bola. Sigam nas redes. Boa. Qual que é? Como que é que... Tá onde? LinkedIn? @Wista Brasil. Tá no LinkedIn, tá no Instagram. Facebook, eu acho que não. Boa. Curtam lá, pessoal. Curtam lá, Isso aí. E traga o livro quando ficar pronto. Com certeza, com certeza. A expectativa é final de outubro e início de novembro. E aí a gente vai fazer o lançamento, não só Rio-São Paulo, que a gente tem o Easter Brasil inteiro. E aí a ideia é a gente fazer uma turnê de lançamento do livro. Parabéns. Boa. Bom, obrigado, Red. Obrigado por ter aceitado aí novamente. Gostou? Adorei, gente. Eu tô feliz pra caramba, né? Faltou alguma coisa? Quer falar alguma coisa que a gente não perguntou? Eu acho que não. Vou deixar aí para um próximo capítulo, versão B. Lançamento do livro. Gente, muito obrigada. Eu tô super feliz. Acho assim, parabéns pela iniciativa. Eu lembro que um tempo atrás eu olhei assim, gente, será que tem? Que agora tem podcast de tudo, né? Gente, será que tem de seguro? E aí eu achei vocês. Então, assim, fiquei muito feliz. Que, de novo, é divulgar conhecimento, é exercitar essa pauta de discussão, formação de profissional, que faz falta, né? Eu acho que você perguntou, falta gente? Eu acho que falta gente para trabalhar no nosso mercado. Em geral, né? Boa. Obrigado, gente. Obrigado, Red. Obrigado, pessoal. Só deixando aqueles recados finais, né? Você quer falar aquela questão antes das empresas? Você fala maior que eu? Fechado. Pessoal, sempre lembrando, Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que a gente fala aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente tenhamos trabalhado. Fechado? Fechado, pessoal. De novo, não deixe de se inscrever no nosso canal, lá no YouTube, Insurecast, no YouTube, tem também no Instagram, tem no LinkedIn. E agora você vê também que ele manja bem das nossas redes sociais, né? Ele não compartilha, não curte, mas eu conto com vocês pra isso. E também agora a gente tá no Spotify e no Deezer também, pra quem quiser ouvir lá, no carro, ou malhando, ou qualquer outra coisa. Tamo junto, galera. Fechou? Muito obrigado. Obrigado de novo, Red. E obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau.